Boa noite. Mais uma vez estamos diante da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e eu queria fazer uma breve meditação no livro de Apocalipse. É um livro temido por muitos. Muitos, inclusive, gostam de ler os evangelhos, salmos, provérbios, mas não gostam do livro de Apocalipse. Mas a palavra Apocalipse significa aquilo que estava encoberto, significa aquilo que é revelado, aquilo que estava por trás do véu, que é trazido à luz. Então não precisamos temer o livro de Apocalipse, ele é uma revelação de Deus. Inclusive, no versículo 3 está escrito: bem-aventurados, quer dizer, bem-sucedidos, felizes, aqueles que leem e as que ouvem as palavras da profecia escritas neste livro e guardam nelas o que está escrito, pois o tempo se aproxima. Quanto mais nós vemos pragas acontecendo, pandemia, praga de gafanhotos, uma nuvem de poeira caminhando da África, terremotos, catástrofes. Parece que a expressão é o Apocalipse, ela começa a ser muito utilizada pela maioria. Mas o livro de Apocalipse realmente revela muitas catástrofes, mas catástrofes decorrentes da ira de Deus sobre a impiedade do ser humano, a maldade do ser humano. É a descarga da ira de Deus sobre toda a corrupção, maldade arraigada ao coração do humano. E são demonstrações da misericórdia de Deus para ver se alguns se arrependem enquanto é tempo. Pior ainda é quando vemos no livro do Apocalipse que está escrito sobre o Geena, o lago de fogo. Esse não tem escapatória, porque é para todo sempre. Se com as catástrofes nós podemos nos arrepender enquanto é tempo, tomarmos posição com Deus, voltarmos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados enquanto é tempo, então o livro de Apocalipse, o que ocorre em Apocalipse teve a sua função. Nós somos bem-aventurados, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor se aproxima. Gostaria de ler com vocês aqui no início de Apocalipse, dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. Então é um livro que traz esclarecimentos, que traz luz, que traz um desfecho a toda a palavra de Deus, que nós costumamos dizer que é de Gênesis, começos, início, até o Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação. E é interessante o processo da revelação. Aqui, logo no princípio do livro de Apocalipse, nós aprendemos como se dá o processo da revelação. Aqui está dizendo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Tudo vem do Pai. A palavra de Deus é uma só. Não tem nada novo na palavra de Deus. Não existe diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Inclusive,
Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para anular, eu não vim para desfazer da lei, eu vim para cumprir. Tanto que o Novo Testamento é a revelação do Velho Testamento. Por isso que muitas vezes no Novo Testamento está escrito, como está escrito, como está escrito. Basicamente, a palavra de Deus é o Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Ali se resume todo o caráter de Deus, todo o conhecimento de Deus, toda a revelação de Deus. Os livros proféticos e poéticos não acrescentam nada à Torá, justamente porque quando o povo de Deus se desviava do Pentateuco ou da lei, se levantava um profeta que não fazia parte do ministério sacerdotal ou levítico, e ele trazia o povo de volta à palavra de Deus, ou ao Torá, à lei. O Novo Testamento também não veio acrescentar nada, é apenas a revelação da lei. Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o mesmo. O Deus do Velho é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há uma diferenciação da palavra. Aliás, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Nenhum tio. A lei é os 5 primeiros livros de Moisés. Quando a Bíblia fala lei, ou Torá, ou Moisés, está dizendo a respeito do Pentateuco. Nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Céus e terra passarão, minha palavra jamais passará. A palavra de Deus é algo que nós podemos confiar, é a rocha firme que nós temos. É a única coisa que podemos confiar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para retroceder em todos os seus intentos. Nós podemos mudar, Deus não muda. Nós podemos desistir, Deus não desiste. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas interessante o processo da revelação da palavra de Deus. Jesus recebe de Deus a revelação e ele chama um anjo, geralmente é o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Daniel, lá para trazer a revelação a Daniel das 70 semanas, e não só das 70 semanas, mas também o que ia acontecer com o povo de Israel. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 25, o anjo começa a revelar em Daniel o que ocorreria com o povo de Israel. Coisas que ainda nem aconteceram, que vão acontecer, porque nenhum tio se omitirá da palavra de Deus, sem que tudo seja cumprido. Então o processo da revelação é assim. Jesus recebeu a revelação pela parte do Deus Pai e a transmitiu para um anjo. Geralmente um anjo traz a revelação. Um anjo apareceu para Maria. Eu creio que o mesmo anjo da revelação, esse anjo saudou Maria. Salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Maria estava ali se sentindo a pior das mulheres. E o anjo trazendo a revelação de quem estava no seu ventre, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, a encarnação do Verbo, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade. Ele que estava no ventre. Um anjo trouxe a revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
Deus. Oh, maravilha! O Apocalipse é para os servos de Deus. Os servos de Deus não precisam temer o Apocalipse. O Apocalipse é o despejo da ira de Deus sobre os ímpios, não sobre os servos de Deus. Por isso que muitas vezes, quando o juízo de Deus, os ais de Deus, a ira de Deus é descarregada sobre os ímpios, a palavra de Deus diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Falando dos cidadãos dos céus, dos servos de Deus. Não é um livro para ser temido, é uma bem-aventurança para ser lida e ver que o nosso Deus está no controle. O livro de Apocalipse já começa dizendo que Jesus, quando aparece para João, João estava em meio a uma grande tribulação, preso, tinha acabado de passar por um tacho de óleo fervente, estava todo desfigurado, ali isolado, preso, vendo a igreja decaindo. Jesus se apresenta para ele e diz: eu é que tenho as chaves da morte e do inferno. Está vendo aqui? Os candelabros, as igrejas estão na minha mão. Eu estou no controle. Não é o diabo, não é a morte. Eu estou no controle, eu decido sobre a morte, sobre a eternidade, sobre o inferno. Aliás, é no livro de Apocalipse que a gente vê o futuro do diabo e os seus seguidores, seus trilhões de seguidores. O futuro deles é o Geeno, o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz: para lá será lançado a besta, o falso profeta e Satanás, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Livro do Apocalipse é o livro do juízo de Deus sobre os ímpios. É um livro para os servos de Deus. Então, bem-aventurado você que procura entender a profecia desse livro, um livro maravilhoso, um livro tremendo. Foi uma revelação que Deus concedeu, um presente de Deus, para que os seus servos suportem as tribulações que estão vindo. Nós temos que fazer um diferencial entre as tribulações, a grande tribulação, que é a perseguição da besta, do falso profeta e de Satanás sobre o povo de Deus, sobre os servos de Deus, e o juízo de Deus. O juízo de Deus não é para o servo de Deus, e sim, infelizmente, a grande tribulação, mas para suportar a grande tribulação, a perseguição, é preciso saber que Deus está no controle. Então esse livro mostra que Deus é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele decide o futuro. Que possamos confiar nele em todo o tempo. Ele é o nosso ajudador. O que me poderia fazer o homem? O que me pode fazer Satanás? O máximo é me matar. Não temais o que mata o corpo, e sim aquele que pode matar o corpo e ainda lançar sua alma no Geena, no lago de fogo, para todo sempre. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é o ano aceitável do Senhor. Por isso o livro de Apocalipse é uma bênção. É uma bênção de Deus, é uma oportunidade para toda a humanidade se arrepender enquanto é tempo.